Oi, Yasmin. Rapaz, não deu certo como convidado eu não, viu? Acho que esse negócio de ser convidado, eu não gosto muito do negócio de ser convidado, não. Eu gosto eu convidar. Esse negócio eu convidado não dá muito certo, não. Eu, Agora, eu convidado não dá certo, não, irmão. Eu tenho que convidar, eu tenho que ser um então, anfitrião do né, negócio. não, falei pra você desde o começo, né? Tá vendo aí, ó? Rapaz, ó que louco. A gente Não, o na pior nossa de tudo, decisão, a gente na nossa decisão desse final dessa semana, né? tá osso, né? Ah, Ei, o pior de tudo é que oi. caiu, perdi tudo. Oi. Ainda bem, Ó, que loucura. ainda bem que eu tô usando um outro aparelho aqui do lado, ó, pra Tá gravar, pra filmando, né? editar, né, filmando, né? Que eu Ó, mas... aprendi isso aí com o Brod. Sim, mas deixa eu te falar, foi massa tudo que você disse, muito pertinente, viu, velho? Muito Aham. massa. E Aqui você é o top. especialista é você, né, pai? Eu era só pra fazer a contribuição, Ah, a pá. gente, a gente vem há 8 anos aí sendo um especialista como pai, no dia a Não é? dia, né? É, brother, mas é. A gente tem uma experiência de 8 anos aí, ó, a Né? ferro e fogo, Não é não? né? Com esse rapazinho aqui. É. E assim, viu, Anderson, é tudo muito, como eu falei, é tudo muito pertinente que você disse. E é bacana dizer uma coisa que a gente ouve muito, né? Em tudo que a gente está aprendendo aqui, esse lance de ser, de pai, de filho, o meu filho, é o meu filho que está errado, sou eu. Nessa, né, nessa seara aí, tem uma coisa que eu aprendi, meu irmão, que é muito importante dizer para a galera que está aí, que é o seguinte: sabe quando eu consegui ter um bom filho? Quando eu comecei a ter um bom filho, sabe quando foi? Quando você se tornou um bom filho. Não. Quando eu me tornei um bom pai, velho. Um bom pai. Então, o processo é tudo para dizer isso, ó. O processo começa na gente. A gente pensa A muito nos gente. filhos, sacou? A gente pensa muito no filho. Pô, o meu filho não é um filho bacana, o meu filho não tá fazendo isso certo. Mas é a gente primeiro, sabe? É a mesma coisa. Pô, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. Mas peraí, que marido sou eu? Sacou com a parada? Com os filhos é a mesma coisa, cara. Então a gente precisa, como você bem disse, né? A gente precisa entender o processo para ser um bom pai primeiro, ou uma mãe, né? Que a gente tem algumas mulheres aí. Uhum. E tudo Sim. começa em ser um bom filho, né? Você disse aí. É a gente resolver essas questões todas com os nossos pais, porque a gente não consegue ser um bom ser humano com tudo isso que a gente carrega lá de trás, sabe? E os nossos pais não erraram, assim, não erraram no sentido de querer errar. Era o que Propósito, eles né? poderiam fazer, né, cara? E eles fizeram. E uma vez eu trouxe uma menina aqui que era muito boa, uma psicóloga aqui da cidade, e ela disse uma coisa muito bacana, que ela disse assim, ó, os nossos pais nos deram aquilo que a gente tem mais de importante, que é a nossa vida. E por isso, assim, a gente pode, não vou dizer que a gente deve não, mas a gente pode perdoar tudo que ele como humano errou em relação a gente quanto filho. Até porque, né, Uhum. cara, é a gente que vai carregar se a gente não perdoar tudo isso dentro da gente. E eu não consegui ser um É bom verdade. pai enquanto eu não resolvi o filho que eu fui com meu pai, porque eu venho de pais separados, eu venho de um pai que foi embora e ganhou o mundo, e sabe? E nunca mais quis saber dos filhos, digamos assim. Então eu tive que resolver essa questão aí, para depois ser um cara bacana e, consequentemente, conseguir ser o pai que o meu filho precisa e merece hoje. Então existe essa Uhum. seara aí, que, que é complexa, não é simples, não. Mas, sim, assim, se eu pudesse traçar uma linha simples, é isso. A gente resolve o filho, se transforma em um bom homem e, consequentemente, vira um bom pai. Porque a gente não coloca as nossas questões de filho à frente das questões dos nossos filhos. Sacou? Uhum. É verdade. Mas essa é uma coisa que a gente descobriu isso, né, Icaro? A gente trabalhou, né, porque a gente teve acesso a isso, né, e a intenção, né, das coisas que eu até coloquei lá na live, que a gente faz é exatamente isso, né, tentar levar para outras pessoas que não, de repente não têm o acesso que a gente teve, a condição do acesso que a gente teve, para tentar ser pessoas melhores e com isso transferir isso para os filhos, né? Que é uma coisa que é o que você falou, né? Enquanto a gente não resolveu o que a gente carrega,
a gente não vai conseguir passar para frente as coisas boas também, né? A gente vai passar, na verdade, é aquele ciclo, né? É. E aí a gente pode, quer ver, uma situação simples aqui, que a gente vê cotidianamente aí. Assim, uma mãe, digamos, uma mãe com uma filha, colocando sempre as questões dela à frente das questões da filha, né? É ela que quer o vestido mais bonito, é ela que quer mais bonita para a festa, é ela que quer a casa arrumada do jeito dela, é ela, é ela. E a filha dela fica sempre em segundo plano. Por quê? Porque essa filha, que é ela, a mãe, não resolveu isso lá atrás com a mãe dela. Entende? Então ela chegou para ser mãe sem ter resolvido a filha. Então agora ela está, Filho. assim, como é que eu vou dizer? Combatendo com a filha, brigando por esse espaço com a filha. Porque ela não É foi essa o, filha por completo com a mãe. E aí esse é ciclo se o, repete com a filha. é o tal de fechar o ciclo, né, Ícaro? Fechar para poder partir para o Sim, outro ciclo, né, cara? infelizmente, aí essa filha recebe tudo isso quadrado, e o que essa filha vai ser quando for mãe de novo? E aí esse Repetir a ciclo mesma de coisa. autossabotagem se repete por décadas. Quer Verdade. ver um outro exemplo bacana de dizer? A gente olha as gerações assim, por exemplo, de um casal que se separou. Aí, Ícaro, Olha, tá vendo? O que quer ser pai é assim, ó. tem que meu amigo. A Né? mãe não tá aqui para moderar, não, só estamos nós dois. Aí já sabe como é, né? Né? Aí você pega um casal que se separou, digamos assim, e você olha o histórico dessas duas pessoas para trás. Aí olha as mães e os pais dele. Aí eles se separaram também. Aí olha as avós também. Aí olha os bisavós. Entende? E aí, se a gente não perceber que a gente está repetindo um padrão, porque isso não foi freado por alguém, alguém não se levantou para entender esse processo, né? E se curar, para poder curar o filho. Por exemplo, olha só, se eu não resolvo a minha questão com meu pai, aí eu tenho um filho agora, sou um cara ferido, aí tinha que criar meu filho, passo as consequências dessas feridas com meu pai, toda para ele. E aí Sim. ele vai ser um cara como eu fui, digamos assim, se não tivesse me resolvido, quebrado. Aí ele cresce um homem quebrado, né, nas emoções. Aí quando ele for pai, ele vai ser o que pro filho dele? Do mesmo jeito. Que é aquela história, né, Não Ícaro, é? que a gente sabe, que a gente aprende que pessoas feridas ferem, né? Exatamente, Né? exatamente. O velho, eu vejo Então, isso com tanta clareza hoje, Anderson. Quando é, assim, parece ó, que quando tirou uma você tenta se venda, né? Quando a aproximar, gente, não né? é? Parece que tira. Quando você É. tenta se aproximar de alguém, que esse alguém se levanta de uma maneira abrupta, assim, sabe, meio que descompassado daquele movimento que você está fazendo, você já Uhum, entende que aquela pessoa tem algo mal resolvido, sabe? uhum, Aquela uhum. força desproporcional para as Sim, coisas, emocionalmente frágil, sempre se envolve demais com as coisas e tal, né? Você olha a pessoa, pô, não precisava desse movimento tão grande, por quê? Então é isso que a gente está conversando. E assim, e ser pai, e é loucura, né, de falar disso tudo, começa a aprofundar, mas é né? porque ser pai começa em ser filho bem resolvido, não tem jeito. Verdade. Eu queria muito dizer o contrário, sabe? Eu queria muito dizer assim, ah, não, é só a gente se levantar e tocar e ser pai. A gente até consegue ignorar um pouco, mas isso tem um prazo de validade. Você não Sim. consegue para sempre, Não, sacou? Você vai esticando, vai ter uma hora que essa coisa que você não resolveu vai te cobrar. vai E cobrar. aí você não vai aguentar, vai estourar com seu filho, e aquilo vai vir à tona lá de trás, e aí vai ser aquele salseiro, sabe? É verdade. Então, infelizmente ou felizmente, a gente precisa resolver as nossas questões com os nossos pais. A gente precisa dar um novo sentido a tudo que nos feriu lá atrás, a tudo que causou na gente, aquilo que dói hoje, quando a gente pensa nos nossos pais. A gente precisa resolver isso de uma forma ou de outra para ser completo nesse lugar e carregar esperança, né? E olhar para frente com um olhar de esperança em Esperança. relação aos nossos filhos. É, Sempre assim. Senão, verdade. senão a máquina não roda. Não roda, né? Chega Aí uma você hora deixou, que. você deixou eu sem falar, já falei um monte já, tá vendo aí, ó. Tá vendo? É, então, por isso que, né? Por isso que você era o convidado, né? Porque você é o cara, pô. Né? Ah, e Silvanete disse aqui, ó, é bacana isso. E sem julgamento, Sem Silvanete, é isso julgamento. mesmo. Os Sem nossos julgamento. pais
como a gente disse, né, Anderson, os nossos pais, só não, né? Por ter nos dado a vida, É. a gente precisa honrá-los. Na Porque a gente. verdade, não, pode falar. É que eu... Porque assim, uma vez eu escrevi isso, e depois que eu escrevi foi tão forte isso, que eu li, sabe quando você escreve, depois que você lê, nem parece que foi você que Você fala, escreveu? pô, que cara escreveu isso aqui é sabido, né? Não é? E É, aí eu olhei e falei assim, porque assim eu falei, eu escrevi, né? Se você soubesse o que seu pai e sua mãe passou, você ia ter vergonha de julgá-los. verdade. Porque a gente não sabe o que eles passaram quando eles eram Aham. crianças, quando eles eram Sim. E é, e os é, avós fizeram a eles. e é o que a gente está falando do ciclo, né, Ícaro, que se repete, né? Sim, Não perfeito, tem, né? se não acabar na gente, né, que a gente tem esse acesso, essa Sim. informação, né? Isso vai se perpetuando, né? O que você falou mesmo, a questão de tudo, né? Não é, é de tudo da vida da gente é assim, né? É aquela história que a gente, né, estuda e aprende e vê, né, quando a gente fala de desenvolvimento humano, é essa questão de que a gente precisa melhorar, né? E as coisas que eles fizeram baseado nas melhores intenções, né? Na versão deles que eles tinham foi da melhor maneira que eles conseguiram, né? Sim. Hoje a gente tem acesso a um monte de informação, né? Um monte de orientação e isso era para se tornar mais leve, né? E só que Sim. toda essa evolução, essa informação também cobra o preço, né, Ícaro? Cobra o preço, Claro, né? E claro. Não é aí, fácil. antigamente era a avó, era o vizinho, era na escola, né, que participava da formação, né, do que a criança entende aí. Hoje não, né, cara? Hoje aperta um botão, pff, né? Tem tudo quanto é Tudo. tipo de informação, né, de acesso. Então Sim. é realmente a gente ensinar, né, cara, dar esse exemplo, né? Sim. E tem um postzinho do Instagram que eu acho legal, que tem uma mãe com o celular na mão, não sei se você já viu, e uma mãe com um livro e uma criança com livro também. Aí a mãe do celular pergunta, como é que você faz, né? O que que você faz para ele ler livro, né? E na verdade a foto ela só tá com o livro e a criança tá replicando o que ela vê, né? Claro. E criança, né, cara? Eu até falei quando você não tava, não sei se você ouviu, a questão de que a criança ela aprende por repetição, né? Até falar, cara, eu tava vendo Sim. tava vendo né, um artigo, se não me engano, acho que foi um artigo que eu vi, falando que inclusive ela ouve, mas ela aprende a falar olhando a pessoa falar, entendeu? Então, O na velho, verdade, o velho, eu vou te interromper só para poder embasar o que você está dizendo aí. uhum. É, eu fiz um vídeo de Ícaro. Para quem não sabe, Ícaro é meu filho, é Ícaro filho, velho, E Ícaro quero também. filho. E eu fiz um vídeo de Ícaro, ele contando uma história lá da avó e tal. E aí uma amiga nossa aqui falou, rapaz, como é que ele pode. Ele é você falando. É Entende? igualzinho, velho, Então, igualzinho. assim, ele é você. Então, que a gente não se engane. Nós somos esse portal de observação para os nossos filhos o tempo inteiro. E ele Verdade. vai copiar. Ele Vai. vai, não adianta. Então, a gente precisa modelar os nossos movimentos, né? Para fazer os movimentos que a gente quer que os nossos filhos façam também. Que é o que você está dizendo do livro. Como é que faz para o meu filho ler? Leia, meu filho. É, não é? Não é? Não é Começa dizer. lendo quando ele é pequeno, né? E lê, deixa ele te ver lendo, né? Claro. É aquilo que eu falei do lance daquela frase, né? Ah, eu só descobri como eu teria um bom filho depois que eu me tornei um bom pai. É, Não tem um bom filho sem um bom pai. Pode até aham. ter, né? Claro, eu estou generalizando, e é claro Sim, que tem, a gente né? sabe que tem, né? As Mas, exceções, né? é, sim, São mas exceções, né? dentro do processo das regras, a gente está copiando, né, quanto criança, aquilo que a gente está vendo dos nossos pais, que são quem mais tem intimidade com a gente, É. né? Enfim, E aí a questão, né, Ícaro, acaba que com esse tipo de relacionamento, você não tem essa proximidade, né? Que deveria ter, né, cara? Você poder chegar, conversar você e- quer ver uma coisa forte? Você quer ver uma coisa forte? Eu passei 15 dias viajando agora e cheguei ontem. Uhum. A minha esposa está trabalhando e tal, porque na minha cabeça eu queria primeiro sair com ela, para depois sair com ele,
para obedecer aquela ordem que você falou lá, para ele entender que, Aham. ó, Não é? primeiro minha mãe, existe uma hierarquia aí. Hierarquia, sim, Então, com né? certeza. E é bacana dizer isso, que quando ele for o Pai, marido, ele vai para ele fazer a mesma entender. coisa, É, né? Entender. Mas enfim, não deu para ela, eu saí com ele primeiro. Que aí eu chego e a gente saiu hoje o dia inteiro. Foi um dia que eu tirei para ele. E aí eu eu vi os tava com stories. ele e tal, eu tava com ele e tava pensando, eu falei, cara, olha que loucura. Quantos pais, Anderson, quantos pais têm essa oportunidade que eu tive hoje, todos os dias, e nunca fizeram isso? Né? Nunca se permitiram um momento, só ele e o filho ou a filha, para que esse Aham. momento de intimidade acontecesse, sabe? Porque naquele momento é só nós dois. E Uhum. aí, velho, pô, é meu pai. E aí ele olhava assim, rapaz, meu pai me trouxe no parque. Meu Né? pai me trouxe para andar de patinete. Que é a Meu coisa pai. tão, né, velho? Mas para eles, a intensidade, né, Ícaro, é o que a gente tava falando. A intensidade da Gigante, cara. situação, né, cara? E assim, ó, Anderson, e é por isso que eu digo que a gente, a gente assim, no sentido amplo da palavra, quando a gente entende isso de verdade, é fácil se movimentar de maneira certa em relação a ele, sabe? Uhum. Mas quem tem esse histórico no passado mal resolvido, ouve isso aqui e, rapaz, O cara é e vê louco. isso vê isso quadrado, acha que isso é uma coisa gigante. Mas é porque Né? carrega coisas ainda, infelizmente, É, do passado, mal resolvido mas com é os pais, né? mas é isso. É, então. Olha, minha Mas prima entrou aí, massa. ó. Minha prima entrou agora, Foi. né, cara? Já era pra ter acabado, inclusive, né? Que a gente saiu, voltou. Essa prima aí não gosta muito de você, não. É, rapaz, e diz que gosta, viu? Né? Diz que gosta. Né? Mas pelo menos ela é da minha família, né, bicho? Pelo menos uma, né? Certeza, certeza. Olha quem Pois é, entrou. cara. Ó, Ó, essa, quando a essa gente, quando a aqui. gente entender quanto Ei, pai essa que entrou de. aí, ó. A Ah, Morim Tai é a sim. amicíssima da sua amiga Joana. As duas têm uns negócios lá de É, dieta, de não sei o quê. As duas são top lá mesmo. seja É, bem-vinda, seja bem-vinda, viu? é. Viu? Quando a gente entender, velho, que criar os filhos tem 90% a ver com eles e só 10% com a gente, a missão fica mais fácil. Porque a gente fica colocando os nossos porquês e as nossas vontades e os nossos mal resolvidos na criação dos nossos filhos. É, E na verdade a gente está aqui só para conduzir eles para eles viver a vida deles. E quanto menos a gente colocar da gente neles, melhor vai ser essa missão. Mais é, leve vai ficar para a gente, mais fácil vai ficar para eles. Entende? Então, quando a gente entender que criar os filhos é criar os filhos e não um pedaço da gente, é. vai ficar mais fácil, velho. Eu E, é, vivo isso aqui, e a entende? modelagem, né, Ícaro? É quem tava, que eu falei até lá enquanto você não tava, né? A modelagem, eles vão olhar para você e vão escolher, né, as coisas que eles vão copiar, né? E aí quando você faz tudo de maneira assertiva, essa escolha se torna natural, e essa modelagem, né, que a gente aprende a Sim. linguajar da PNL, é isso que acontece. Eles vão olhar e falar, opa, nossa, meu pai, né, bacana, não sei o que, isso. Ele não vai procurar na rua, né, Ícaro? Não vai procurar no professor, não vai procurar na internet, né? Ah, tem alguns, né, esses... Por que que hoje, né, cara, esse pessoal como que chama, os YouTubers aí, né? São porque fala o que a criança quer ouvir, né, cara? Ele fala a linguagem da criança, né? E aí Sim. acaba sendo referência da criança. E aí todos os ensinamentos, né, que a gente sabe que não são os ensinamentos coerentes, mas aí falta o pai, né, cara? O pai, a mãe, né? Tá ausente. É isso aí. Eu E sei tudo que isso, eu né? sei que é uma, como é que chama? Não é uma dicotomia, mas né, uma treta aí, porque tem que trabalhar, tem, né? Mas é aquela questão, né, Icaro, da intensidade daquele momento, né, cara? Olha Então, eu te dizendo que eu fiquei 15 dias fora, pô. é, Mas pergunta a ele se ele prefere que eu fique 15 dias fora e um dia inteiro com ele, ou que eu fique todo dia com ele aqui só fazendo as minhas é, coisas, digamos assim. então Né? é Entende? É a aquele, intensidade, cara. É a qualidade do tempo que a gente proporciona aos nossos filhos que faz toda a diferença.
É, Você então, vê, você falou uma coisa bacana, quando eu estava ouvindo, você falou assim, porra, se a gente perguntar às pessoas de hoje, que lembrança vocês têm dos pais? Boa. Você vai ficar pensando. não- E eu escrevi num post hoje que eu falei assim, o que os nossos filhos vão carregar de verdade, muito mais do que os ensinamentos, são as lembranças. e Entende? eu nem li, Então, viu? E eu nem li. eu Esse eu sei não li. disso, eu sei. Mas não, é porque é verdade, você Não, disse mas uma é, verdade e eu falei a mesma verdade de outro lado. de forma Né? diferente, né? Os filhos, os filhos ficam com as lembranças, sacou? Fica com o que a gente fez aqui agora, meu amigo. Massa, foi show, pai. Rapaz, o dia foi, ó, intenso. Entende? Que dia Aham. massa. E às vezes é intenso para ruim, digamos assim também. Sim, Tipo, dá tudo como a nossa live aqui. Mas foi também intenso. E ele guarda também esse negócio. Mas eu guarda. tava ali, a gente tava junto aqui, entende, Anderson? Aham. Os filhos mais ainda, né? Aqui, É, ó, com ele tá certeza. aqui, de cueca, atrás de mim, aqui, abaixado agora. Eu tô vendo, passou um Ó, negocinho aí. passou aqui com... Submarino, velho. submarino. É isso aí, ó, foi. É. E para Levando um... mas é aquela questão, né, Icaro, da modelagem. É tão natural isso, você tá aqui na frente do negócio fazendo, né, que ele participa e para ele é como se ele estivesse ali Sim, interagindo, né? Porque é uma coisa sim. natural, né? Que ele vê você fazendo isso, ele gosta de fazer, né? Que o guri é sabido pra caramba, faz as graças dele aí, os negócios, né? E é criança, né? E Sim, aí, né, pivete, Icaro, verdade. a questão da criança que a gente, né, muitas vezes acaba deixando, né? É isso Sim. que a gente aprende. Não, tem que ser homem, tem que ser duro, né? Uma coisa que eu ouvi, você com certeza ouviu. Não pode expressar Sim. emoção, não pode. Isso a gente carrega, né, cara? E acaba de maneira ou outra interferindo no que a gente também faz, né, com eles, né? Eu, 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 Hum. eu tava conversando com minha mãe essa semana, né? E minha mãe falou alguma coisa de um tio meu e tal, a gente conversou. E aí eu parei num lugar que eu disse a ela assim, rapaz, você vê, né? Às vezes a gente precisa passar por muito perrengue para começar a entender que a gente precisa tomar um direcionamento diferente na vida quanto homem. E aí depois disso, eu até escrevi um post lá depois, que o pensamento é exatamente o que você está dizendo, Anderson, que é assim, ó, quantos homens não morrem por conta desse pensamento aí que você acabou de dizer, É. de que Ah, eu eu tenho que vi que ser você colocou homem, alguma coisa. Inclusive, eu tinha um pouquinho, de que um eu... pouco antes, até sempre passa aqueles negócios, né? Por que os homens morrem antes, né? Sempre passam uns Sim, videozinhos no YouTube, no sim, Instagram, né? sim. Das besteiras aqui, mas eu lembro que eu vi, esse eu vi que você colocou. Justamente por isso que você disse aí, cara. A gente Uhum. aprendeu quanto homem que ser homem de certa forma, caminhar para a morte, se matar. É não procurar um médico, é brigar o tempo Não inteiro, levar é não desaforo para ouvir, casa. não ouvir ninguém, achar que sabe de tudo, sabe? A gente Uhum. fica nesse lugar perdido, cara. É não, negócio de dizer que te amo, abraçar, sabe? Negar o afeto. Não, sabe? Colocaram e pintaram a gente nesse lugar que é uma grande mentira. Quanto mais eu tentei sustentar isso em mim, mais eu sofri, mais eu não caminhei para frente, mais eu não evoluí, mais eu não cresci, mais eu não nada. Entende? É, Mais eu perdi. Eu não construí nada enquanto eu fui esse cara aí que eu ouvi que tinha que ser é. o tempo inteiro. Quando eu E comecei a essa, desconstruir isso em mim, eu comecei a construir uma vida decente com a é, minha e, família, com a minha mãe, com a minha esposa, com meu filho. Foi quando eu e, desconstruí essa imagem aí. e reflete em tudo na vida da gente, né, Ícaro? Inclusive na vida, na questão de prosperidade, de tudo, né? De prosperidade de maneira geral, não só de dinheiro, né? Então, na verdade, quando você não tem um relacionamento fechado, né, com seu pai, lá com a orientação com o pai, você acaba que não acaba sendo ninguém, igual você falou, né? Carrega tudo isso e, na verdade, não consegue fazer nada, né, direito. Só olha para sua dor, sabe, Anderson? Tudo que a gente, toda pessoa que tem isso mal acabado com os pais, tudo afere. Ela, Uhum. ela, ela, ela coloca sempre a culpa em alguém. É, Nada é responsabilidade dela porque o pai a feriu, porque a mãe a feriu. Então ela carrega essa dor, essa ferida o tempo inteiro. Qualquer coisinha, sabe? Perceba essas pessoas que estão não sempre. me Não toque, foi né? porque. Não, foi porque foi alguém que fez, foi alguém que causou,
foi o hotel que não estava bom, foi o travesseiro que era assim, era o chuveiro que não esquentava. É porque essa pessoa não é completa, irmão. Ela não consegue assumir a responsabilidade das suas escolhas. Por quê? Porque está ferido. Entende? É. E aí é Uhum. sempre o outro o culpado. E quando a gente não assume a responsabilidade sobre a nossa própria vida, aí, velho, como é que você vai encaminhar ela para o lugar certo se você está sempre colocando a culpa nos outros? Entende? Não é. Então, esse é um movimento, infelizmente, das pessoas que ainda não conseguiram resolver as suas questões lá atrás, quase sempre com seus pais, Sim. É. viu? E principalmente o pai, né? E que a gente vê aí Ou que. para você tua maratona, né, velho? Porque vai para a segunda hora você. Não, pô, Sim. mas, Eu já tô mas aqui, eu tô quem. achando que a gente tá lhe abusando já. Mas quem não, mas quem está ouvindo aí com certeza está agregando conhecimento e com certeza se aconteceu isso, voltou, entrou, tem um propósito. Eu acredito que tenha esse propósito, entendeu? Alguém tinha que ouvir, acho que ouviu e vai ouvir depois, né? A gravação, né? Eu acho que você vai deixar, não sei se vai deixar. Que eu vou te mandar esse vídeo, eu vou É, te mandar. Fique tranquilo. é. Então, né, Icaro, na verdade, assim, essa questão mesmo que a gente está falando, né, do se resolver, né? É, se resolver e, a gente, por O velho exemplo, é bacana. eu tenho muito desses comportamentos, né? Tô me moldando agora, igual a gente falou, né? E quando você começa a falar algumas coisas, eu começo a cair, né, as fichas das coisas, né, que acontece. Mas assim, a partir do momento que a gente tem consciência disso, a gente vai fazendo. Na hora que você começa a questão lá do blindar a mente, né? Na hora que você começa, você fala, opa, peraí, não, mas tá bom, né? Não, mas né? Porque o negócio tá tão enraizado lá que você fala, não, não vou ter mais. Não, não existe não ter mais. Mas você consegue gerir a situação, né? Você consegue entender, olhar, parece que você sai e olha de uma outra ótica, né? E você fala, opa, peraí, né? Então, e tem toda aquela questão, né, Ícaro, que entra também a questão do perfil comportamental, né? E tudo isso influi, né? Influencia, né? Na verdade, essa questão A se conhecer, né? A conhecer os seus né? limites, a saber É, por que é, gosta daquilo e não gosta disso, porque tem é, dificuldade com certas coisas que outras pessoas não têm. sim, Faz parte do conjunto de se conhecer, de se né? conhecer, E é é bacana você verdade. dizendo isso. Eu gosto sempre de trazer exemplos, viu, Anderson? Que é massa, assim. Aham, E, e assim, eu tava conversando com alguém essa semana, não lembro quem foi. Eu falei assim, você já percebeu que os homens, eles têm uma tendência a sabotar as coisas que ele mesmo constrói? Aí é esse olhar que você falou assim, de subir, né? Porque eu uhum, vi isso em mim primeiro. A gente dá rapaz, rala tanto para construir alguma coisa, aí por questão de segundos, às vezes, você destrói aquilo tudo que você construiu. E aí eu comecei a aham, perceber um amigo do lado, também, um amigo do outro, também. Aí eu comecei a ver que era meio comum esse comportamento, né? Aí com essa pessoa que eu tava conversando, ela falou assim, pô, mas isso não é arriscado? Eu falei, arriscado é se você não tivesse consciência disso, é, que é o que você está acabando de dizer. Porque quando isso vem e eu tenho consciência, o que é que eu faço? Opa, se o homem está acostumado a sabotar o que está construindo, peraí, eu vi esse movimento agora em mim, ó. Deixa eu segurar opa, aqui é o que a gente está meu falando, ímpeto né? aqui, deixa eu segurar minha língua, E isso deixa é, eu não fazer aquele movimento que destruiria o que eu construí. é, Entende? Que é tomar consciência de quem somos, né? Porque aham, algumas coisas a gente não vai corrigir, não, irmão. tem jeito, Algumas coisas a gente vai carregar, por exemplo, a minha careca aqui. Eu vou carregar pro resto da vida. Tenho que né? passar mais protetor solar Não agora. é? Entende? Bonezinho, igual Vai você ser usa muito assim. boné. Então eu tenho que ter um comportamento para cuidar desse lugar agora. Sim, Da mesma forma é aqui. Tem algumas coisas que a gente não vai conseguir corrigir tudo. Mas a gente tendo consciência, a gente pondera um movimento que a gente teria é, caso não é tivesse verdade. consciência daquilo que pode nos sabotar, né? É, mas é isso, é um aprendizado eterno, né? Na verdade, né, Icaro? Não acaba E nunca. não acaba não, o Graças a Deus. autodesenvolvimento aí, não tem como acabar. Sempre tá aprendendo Não, uma nem tá coisa nova, reparando. né? Sim, certeza. Fechado. Irmão, Pois ó, é. então vamos encerrar para deixar você dormir, senão Yasmin.
já sabe, né? É, Vamos lhe dar um descanso, viu? é, Mas, não. ó, deixa eu te dizer, te agradeço a paciência e ter aberto mais aí, sei lá quanto tempo, para a gente poder conversar aqui, porque eu não consegui entrar lá. Você é um Não, que cara de isso, coração mano. gigante, viu, velho? Isso aí Obrigado, é o que viu? que a gente tá comentando, que a gente já sabe, não é uma verdade que eu falei, né? Mas eu acredito que você partilha da mesma. E sempre tem alguém para ouvir, né? Então, o que a gente Sim, fala aqui, de um jeito ou de outro, é a sementinha que a gente está jogando, né, Ícaro? O isso, importante é você ir claro. semeando coisas boas, né? E É isso aí. o fruto por si só, ele encontra o terreno, o solo fértil lá e vai brotar, né? Amém. É Não é isso. não? E o nosso trabalho na internet é esse, né, Anderson? É achar Não, esses corações terra fértil aí, não para é? que a gente, dentro do que a gente aprendeu, com a experiência e com o estudo, que a gente alcance essas pessoas e que Não essas pessoas sejam beneficiadas com aquilo que a gente já passou e já aprendeu, né? No fundo, Então, tudo isso que a gente está dizendo aqui na internet é isso no final, né? É para contribuir com né? alguém lá na frente, É né? igual, é igual a Silvanete falou, né? Não é evitar, não precisa passar pelos mesmos sofrimentos que a gente passou, né? Então, acho que o aprendizado é isso, né? Você pega lá o que a pessoa passou, a experiência que a pessoa traz, a expertise que ela tem naquela área, e você evita de replicar aquilo, né? Se você faz, parar de fazer, e se você não fazia, não sabia, aprende, né? Então, é isso daí, a gente. E essa responsabilidade, né? A gente tem essa responsabilidade de passar isso para frente, né? Por isso que a gente mantém essa. Eu, pelo menos, eu sei que você também, né? O nosso intuito aqui é extremamente esse, né? De passar esse conhecimento e tentar atingir as outras pessoas, né? Teve um cara, né, que nos ensinou que o morro fala de um monte de tipo de amor aí, é amor eros, é amor isso, é amor aquilo. Mas É, teve um cara que nos ensinou que o verdadeiro amor é pelo outro. Esse é pelo o outro. verdadeiro amor, não É, é? E se alguém duvidar disso, alguém que é pai ou mãe aqui, é só, sei lá, imaginar uma coisa aqui extrema, né? Um filho, imaginar meu filho à beira da morte, eu podendo trocar de lugar com ele. Você acha que é, eu não trocaria? é. Entende? Então é nesse Uhum. momento que eu consigo entender que o meu amor pelo outro é maior do que o meu amor pela minha própria vida. E a gente É. aprendeu isso com um cara, acho que chamado Jesus, né? Acho que foi ele, É, né? eu acho Que que foi falou esse esse rapaz negócio, aí. né? É, né? Inclusive E ele virou até disse, mandamento depois, né? Resumiu não todos os foi? mandamentos, né? É, pois é. É, Então, é esse amor que nos coloca aqui pelo outro, né? sim. Por entender que o amor só vale a pena quando você entrega ao outro um jeito para que o outro viva melhor, um jeito para que ele desenrole a vida dele melhor, quanto pai, quanto filho, quanto mulher, quanto marido. E esse é o nosso papel na internet, né? É. Entregar, de certa forma, por amor, as informações e o conhecimento para as pessoas viverem melhor, de alguma forma. Hoje eu tava assistindo uma aula aqui hoje, né, do Haroldo falando. Aí ele passou aquele vídeo que a gente assistiu, na aula, aquele que você falando sobre o seu propósito, né? Sim, Cara, aquele vídeo é pesado, né? E já aí eu vi, falei, foi. rapaz, ainda bem que na maneira do possível, né, na medida do possível, a gente está tentando replicar, tentar seguir o propósito, né? Que o propósito é Sim. justamente esse, né? Começa em mim, mas acaba no outro, que é o mandamento, né? É isso aí. Então, é extremamente válido isso aí que você falou e totalmente coerente, né? Então, amar uns aos outros, Irmão, né? mas valeu, viu? Tamo Obrigado. junto, tamo junto. Para quem segurou aí firmemente essas 2 horas, Meu brother, não tem viu? essa não, Parabéns, né? viu? Vocês são fortes mesmo. Parabéns pela vontade de sempre aprender mais para ser Sim, melhor, que no final essa é a intenção aqui. essa é a intenção, com Parabéns certeza. demais, viu? Obrigado Massa. também pela Silvanete, né, que seguiu nós até aqui, né, Silvanete? Firme e Silvanete forte é aí massa, também, Silvanete é massa. né? É. E aí, Silvanete, quando você falar com a Joana, viu, você fala para ela que ela tá na lista negra, porque, né, nem apareceu. Né, Ícaro? Você é uma onda. É É, nada, que
Uhum. Estamos perdoando, a gente está perdoando. A gente tá perdoando. Perdoando, perdoando. Acabou de falar de amor ao próximo, aí tá falando que tá. Ah, rapaz, que já quer botar na lista negra. Ai, Irmão, ai. valeu, viu? Beleza, Salvo Icaro. aqui, te mando sim, Tamo obrigado. junto, meu Pessoal, brother. obrigado demais, viu? Obrigado aí pra Valeu e quem tamo ficou aí junto. com a gente. Da próxima Beleza? vez já sabemos a fórmula. Não É. me convida mais, eu é que convido, que dá É. certo, Eu vou viu? tentar ver, não sei se é alguma coisa, cara, de configuração aqui, o que que é, e não sei, cara. Porque eu já participei de Tamo outras também como convidado, né? A primeira vez que eu fiz chamando, não sei. Vou tentar depois ver o que que é. Beleza, meu brother? Valeu, irmão. Um abraço, viu? Abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau, Até mais. pessoal.